Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Contabilidade de Custos e Industrial. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Seja muito bem-vindo à nossa disciplina. Eu espero que você aproveite a nossa discussão em torno dos aspectos relacionados ao custo e também dos aspectos gerenciais que nós vamos ver tanto nesta aula quanto também nas nossas aulas seguintes. Então, o tema da nossa aula de hoje é conceito, classificação e nomenclatura de custos. A nossa aula de hoje ela é focada em discutir os aspectos relacionados à terminologia que temos dentro do contexto da contabilidade de custos e industrial. Então vamos discutir bastante os aspectos da terminologia e também dos conceitos, ok? Eu deixo aqui no próximo slide, acompanhe só, o Skype do Rogerson.tutel para algum tutor que não esteja conseguindo acessar o chat, pode contactar o Rogerson pelo Skype, então rogerson.tutel, está aqui o Skype disponível para acesso, ok? Nós teremos na nossa aula de hoje também uma atividade interativa por meio do Kahoot. Então, desde já, eu convido você a entrar no Kahoot. Eu vou apresentar aqui o PIN do Kahoot 88411090. Acesse kahoot.it, todos os alunos podem participar, todo mundo pode participar, acessando kahoot.it, acessando pelo PIN. O tutor estará reforçando no chat a numeração do PIN e ao final da nossa aula nós vamos treinar um pouco alguns aspectos que nós vamos ver no decorrer da nossa aula de hoje. Então acesse kahoot.it, entre com o PIN, entre com o seu nome, que até o final da aula nós estaremos brincando aqui na nossa aula para gravar melhor as nossas informações, as informações que nós vamos discutir. E para dar sequência à nossa aula, eu convido você a acompanhar comigo no quadro, veja só, os nossos objetivos da disciplina. Então a nossa disciplina ela estará focada em classificar e verificar os aspectos da nomenclatura de custos, ok? Vamos explorar, entender como que as terminologias, quais são os conceitos envolvidos, qual a diferença, por exemplo, entre custo e despesa. Vamos ainda explorar nas nossas aulas os métodos de custeios tradicionais, o qual envolve o método de custeio por absorção, o método de custeio variável, entendendo as abordagens de gestão de custos. Vamos compreender até que ponto a contabilidade de custos pode nos levar como contadores, pode contribuir para a nossa profissão. Vamos explorar também os aspectos relacionados ao custeio baseado em atividade, ao custeio baseado em atividade e tempo, que vai entrar, no nosso caso, no contexto da gestão de custo estratégica e ainda sistemas de medição de desempenho e a própria gestão estratégica de custo. Mas, na nossa aula de hoje, nós temos como objetivo apresentar o contexto da contabilidade de custos e industrial, compreendendo o seu conceito, o que significa contabilidade de custos e industrial. Vamos conhecer as classificações de gastos. Você já deve ter ouvido falar da palavra gastos. Você sabe o que significa gastos? O que é gastos para você? Como que você compreende gastos? Vamos compreender sobre gastos na nossa aula e compreender também as classificações e nomenclaturas relacionadas a custos. Como podemos classificar os custos? Como podemos distinguir um tipo de custo de um outro tipo de custo? Tudo isso na nossa aula de hoje. E temos ainda a visualização do reflexo dos aspectos de custo no plano de contas. Então, como que a contabilidade de custo ela irá se refletir no plano de contas de uma indústria, por exemplo. É possível identificar os aspectos de custos apenas observando o plano de contas industrial, ok? Então, tudo isso nós vamos explorar na nossa aula de hoje. E para dar início à nossa aula, vamos explorar os aspectos relativos ao contexto. Então, eu convido você a imaginar a época lá do século XVIII, século XIX. Nessa época, as pessoas tinham uma ênfase muito grande nessa época em relação ao comércio. Então, as pessoas elas compravam, elas vendiam mercadorias, trocavam produtos também, e não existia, até aquele momento, pelo menos, a industrialização. Então, foi com o advento da indústria, que iniciou-se
lá no Reino Unido, na Inglaterra, a indústria ela promoveu uma espécie de revolução dentro da contabilidade de custos. Pois se antes era simplesmente para fins de registro, contabilização, fazia-se o registro da compra e o registro da venda daquela mercadoria, agora, com a industrialização, é necessário ter uma preocupação em relação ao processo produtivo. Antes, as empresas registravam ali o que comprou e o que vendeu. Agora, a indústria ela vai registrar o que ela está adquirindo em termos de matéria-prima, o que ela vai precisar em termos de mão de obra e o que mais ela vai precisar em termos de gastos gerais para transformar esses recursos primários em um produto final. Então, a contabilidade de custos ela começou a ter uma relevância maior ali no final do século XIX, no início do século XX, pois a contabilidade de custos nessa época estava mais focada em relação à gestão dos estoques. Se antes era necessário fazer a compra e a venda, agora é necessário fazer a gestão das matérias-primas, a gestão dos recursos de mão de obra e a gestão também dos gastos gerais que vão contribuir para o processo produtivo. Então, no primeiro momento, por volta de 1920, a contabilidade de custos industrial ela estava focada nos aspectos internos da empresa, observando aquilo que entrava em termos de matéria-prima e também em relação à gestão da mão de obra e aquilo que saía, que era o produto final. Então, acompanhando no nosso quadro, nós podemos ver aspectos contextuais da contabilidade de custos e industrial. Nós podemos ver aqui uma ilustração onde vemos o início do século XX, aqui, por volta ali de 1920, era nessa época que a contabilidade de custos tinha uma ênfase puramente interna. A preocupação era com os aspectos internos, com o custo interno, com a matéria-prima, com a mão de obra, tudo isso, e também com a gestão dos estoques e o registro das contas. Mas, por conta da industrialização, a necessidade informacional nessa época começou a se elevar. A contabilidade de custos ela já não atendia conforme a necessidade dos tomadores de decisão. Era preciso uma evolução nesse sentido, evolução em termos de ter uma informação mais acurada. E aí nós tivemos um período de 1940 a 1980 que não houve mudanças significativas em razão da Guerra Fria. Então a Guerra Fria meio que estagnou a evolução na contabilidade, embora tivesse tido sim alguns aspectos que melhoraram ao longo do tempo, como por exemplo o ABC, que ganhou ênfase lá por volta de 1980. Então, quando chegou nessa época, em 1980, a preocupação era muito grande em relação aos overheads, isto é, aos custos fixos e aos custos indiretos. Pois se no início do século a preocupação era maior com a mão de obra e com os materiais diretos, a preocupação no final do século ficou em relação aos gastos gerais de fabricação, pois era algo que estava interferindo ali no processo de tomada de decisão. Os métodos de custeio tradicionais, como por exemplo a absorção, já não estava atendendo aqui a necessidade informacional dos tomadores de decisão. E foi por isso que nessa época o método do custeio variável e o ABC ganhou uma ênfase tão grande nessa época que esses métodos surgiram para sanar esses problemas relacionados à informação, de modo a tornar a informação gerencial de custos mais precisa. E a partir de 1990 até os dias de hoje, a contabilidade de custos ela ganhou uma ênfase mais estratégica, uma ênfase que vai considerar elementos estratégicos dentro da contabilidade e também aspectos maiores relacionados ao controle. Se você perguntar qual que é o papel da contabilidade de custos industrial, é fornecer subsídios informacionais para o controle gerencial. Então, ao final dessa época, de 1990 até os dias de hoje, a contabilidade de custos deixa de ser algo meramente voltado para os aspectos internos da empresa e passa a considerar os elementos estratégicos que vai olhar para além da própria empresa, ela vai olhar para fora, ok? E é por isso que nós temos dentro das nossas aulas a chamada gestão estratégica de custos.
para onde a contabilidade de custos está avançando? Ela está avançando para o lado estratégico e ela está avançando também, mais ultimamente, para o lado da inteligência artificial, inclusive. Então, perceba como está acontecendo essa evolução na contabilidade de custos. Voltando ao nosso quadro, nós podemos visualizar que a contabilidade de custos, lembrando que a contabilidade, ela contribui para o processo de tomada de decisão, ok? Então, nesse sentido, nós temos sistemas de informações gerenciais. Basicamente, nós temos a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, duas grandes áreas dentro da contabilidade, mas a contabilidade de custos, ela é uma ramificação que vai fornecer informações de base para a área gerencial e também para a área financeira. No entanto, na nossa aula, durante as nossas aulas e na nossa disciplina, nós iremos discutir os aspectos relacionados nessa relação aqui entre contabilidade de custos e dentro da contabilidade gerencial. O sistema orçamentário também contribui para a contabilidade de custos, assim como a área gerencial em si. Talvez vejamos alguma coisa em relação ao sistema orçamentário, mas essencialmente a contabilidade de custos ela é a base para a contabilidade gerencial pela produção de informações gerenciais. Sem a contabilidade de custos é difícil termos informações gerenciais. Então a contabilidade de custos é fundamental para apoiar o processo de tomada de decisão. A atual contabilidade de custos e industrial é voltada para 3 objetivos relevantes. Primeiro, auxiliar na determinação dos resultados operacionais. Então, o resultado operacional da entidade num determinado período é influenciado pela gestão dos custos e também pelo método de custeamento que a empresa adota para gerenciar esses custos. Isso vai ter um impacto direto no resultado. Então, a gestão de custos e a contabilidade de custos afeta diretamente o aspecto da determinação do resultado. Serve para auxiliar no controle. Então, esse controle é o controle gerencial. O controle não só dos custos, não só dos recursos, mas também o controle em relação aos outros aspectos e mecanismos que a empresa ela pode adotar. E a contabilidade de custos, ela visa atender ao processo de tomada de decisões, especialmente pelos usuários internos. Os usuários internos que são os donos de empresas, que são os gestores das empresas, os administradores, os diretores, são os principais usuários da contabilidade de custos industrial, que é a contabilidade voltada focada na gestão de custos, focada ali em relação ao que acontece em termos de matéria-prima, em termos de mão de obra e em termos também de gastos gerais de fabricação. Então a contabilidade ela vai servir para muita coisa. Vou dar alguns exemplos, acompanhe só. A contabilidade de custos ela serve para subsidiar, por exemplo, o processo de estabelecer o planejamento estratégico e operacional da empresa. Então, sem a informação dos custos, fica difícil planejar. A contabilidade de custos industrial, ela tem a sua função primordial em relação ao controle gerencial, pois ela é a base para a criação de mecanismos disciplinadores e também mecanismos gerenciais que vai contribuir ali, que vai se tornar aspectos instrumentais que vai contribuir para o processo de tomada de decisão. A contabilidade de custos serve para elaborar orçamentos. Sem custos, é difícil ter a informação orçamentária. E dentro da informação orçamentária podemos ter o aspecto relacionado ao custo padrão, de ter um comparativo, por exemplo, entre o custo que deveria a empresa exercer e o custo que a empresa acaba exercendo. Nós temos ainda a gestão de produtos. Como gerenciar os produtos, como gerenciar a produção, como gerenciar as pessoas, como formar preço de venda. Então é possível, pela contabilidade de custos, entender os processos relacionados e as metodologias relacionadas à formação do preço de venda, compreendendo também as decisões de terceirizar ou não, de terceirizar ou comprar. Será que numa determinada indústria
que fabrica, por exemplo, camisetas. Essa indústria, vale a pena para ela fabricar as camisetas ou vale a pena ela terceirizar alguma parte do processo produtivo? Tudo isso, pela contabilidade de custos, é possível analisar. Então, as terceirizações, as decisões de compra ou produção e também a automatização dos processos, uma vez que a contabilidade de custos, ela se insere dentro do aspecto do processo produtivo. Então, as informações relacionadas ao que ocorre no pátio de fábrica estão intimamente atreladas à contabilidade de custos. E não só ao pátio de fábrica, porque quando a gente fala de contabilidade de custos industrial, embora a nossa ênfase maior seja a indústria, ela também se aplica ao comércio e à prestação de serviço. Então, por exemplo, imagine um restaurante. Qual que é o produto de um restaurante, por exemplo? O produto de um restaurante é, obviamente, os alimentos que estão ali dispostos no cardápio. E aqueles alimentos, eles têm um conjunto de ingredientes. Aqueles alimentos, eles precisam de cozinheiros, de pessoas que irão preparar esses alimentos. E essas pessoas que irão preparar esses alimentos vão utilizar de recursos, maquinários, como por exemplo fogão, micro-ondas, etc., para preparar aquele alimento. E aí nós temos os 3 fatores essenciais, os 3 ingredientes fundamentais da contabilidade de custos industrial, que são, lembre-se disso, o material direto. Então nós temos o primeiro elemento, que é o material direto, nós temos a mão de obra direta, que é o segundo ingrediente fundamental, e nós temos os custos gerais de fabricação, que nós vamos ver mais tarde que eles podem ser ou custos indiretos, ou então, numa outra classificação, serem representados como custos fixos, ok? Então nós temos esses 3 elementos que são fundamentais: o material direto, a mão de obra, que são as pessoas, e os gastos gerais de fabricação. Qualquer que seja o processo produtivo, você terá esses 3 ingredientes que são fundamentais para se criar um produto ou então realizar a prestação de um serviço. Então, tudo isso, embora seja voltada a princípio para a indústria, também se aplicam plenamente à prestação de serviço, por exemplo, e também ao comércio, dependendo dos tipos de atividade que aquele comércio terá também. Então, acompanhe comigo no nosso quadro, vamos visualizar aqui os fatores de produção. Então, uma indústria para fabricar um produto, ou então uma empresa para fornecer a prestação de um serviço, ela precisará de recursos. Esses recursos incluem os recursos naturais, que vão envolver ali os materiais diretos, as matérias-primas, os recursos humanos, que é basicamente a mão de obra, e os recursos financeiros, que são capitais para a empresa atuar. Então, os fatores de produção representam todos os gastos incorridos ou relativos ao processo produtivo. Não tem como dissociar a contabilidade de custos do processo produtivo. Então, sempre que falamos de contabilidade de custos, estamos olhando o processo produtivo, estamos olhando também as atuações das empresas, ok? E aqui, como eu havia ali comentado, nós temos os 3 ingredientes fundamentais. Nós temos os materiais, que podem ser matéria-prima, como por exemplo, madeira, no caso de uma indústria moveleira, ela vai ter madeira como matéria-prima, o MDF. Material secundário, o material secundário pode ser geralmente uma embalagem, pode ser também uma cola que é utilizada ali para colar as madeiras, as peças daquele conjunto de madeiras, são materiais secundários que vão envolver aqui o grupo de materiais. Nós teremos também a mão de obra, que pode ser direta ou indireta. A mão de obra direta representa os colaboradores que atuam diretamente na montagem ali, preparação daquele produto, enquanto que a mão de obra indireta representam os profissionais que vão, por exemplo, supervisionar todo o conjunto produtivo, ok? Então nós temos mão de obra direta e mão de obra indireta. A soma destes 2 primeiros representam os custos primários de produção. Então, repare na terminologia. Custos primários. Então, toda vez que você se referir aos materiais e à mão de obra em conjunto, os 2 representam juntos custos primários de produção, que geralmente são custos diretos. Geralmente, nem sempre, tá?
E por fim, nós temos os outros custos produtivos, que são os custos gerais de produção, que vai envolver energia elétrica, depreciação, seguro. Repare que esses elementos, energia, depreciação, seguro, são elementos, a princípio, indiretos, que não estão identificáveis diretamente com o produto, mas que são fundamentais para o processo produtivo, que são fundamentais para se elaborar aquele produto. Então nós temos os materiais, mão de obra e os outros custos produtivos, que são os custos gerais de produção, que vão compor o chamado fatores de produção. Então, esses três elementos, eles são fundamentais. Então lembre-se disso, nós teremos sempre os materiais diretos, ou os materiais de uma maneira geral, que vai envolver ali as matérias-primas, nós teremos a mão de obra e nós teremos também os gastos gerais de produção. Isso vai ficar mais claro logo mais quando a gente for classificar os tipos de custos, ok? Mas guarde que esses três elementos, eles são fundamentais para qualquer processo produtivo. E agora vamos pensar em gastos. Você sabe o que é gastos? O que é gastos para você? Será que gastos é comprar algo? Será que gastos é ter um custo? O que é gastos? Quando a gente fala de gastos, é importante a gente ter bastante cuidado, pois dentro do contexto da contabilidade de custos industrial, gastos pode significar diversas coisas, ok? E, inclusive, ela pode servir de sinônimo para diversas coisas diferentes. Então, é importante tomar bastante cuidado quando a gente fala a respeito de terminologia de gastos. Gastos pode ser, por exemplo, investimento, gasto pode ser custo, gasto pode ser despesa, gasto pode ser perda, gasto pode ser desembolso, tudo isso pode ser gasto. Então é importante tomar cuidado com a utilização da palavra gasto. Então o que é gasto? Gasto representa uma terminologia genérica e ampla que pode envolver qualquer um desses aspectos. É como se fosse um container que vai abranger um desses elementos. Então acompanhe comigo no quadro. Veja só, gastos são todos os sacrifícios financeiros para a aquisição de bens ou serviços, com pagamento no ato, o desembolso, se for o caso, ou pagamento no futuro. Gasto é um conceito amplo que pode significar um investimento. Então, tome cuidado com as terminologias, tá? A palavra investimento aqui nesse nosso contexto representa qualquer tipo de aquisição de ativo, ok? Então a palavra investimento representa a aquisição de algum recurso, seja uma aquisição de matéria-primas, por exemplo, ou uma compra de máquinas, e tudo isso vai representar um investimento. Então, quando eu compro uma máquina, eu tenho um investimento. Quando eu compro matéria-prima, eu tenho um investimento. Por quê? Porque eu estou levando esses elementos para o meu ativo. Meu ativo ele está aumentando pelo ingresso desses elementos. Então, gastos pode ser investimento, gastos pode ser custo, pode ser despesa, pode ser desembolso e pode ser também perdas. Vamos entender o que significa cada um desses tipos de gastos. Primeiro, os investimentos. Os investimentos representam gastos relativos aos investimentos que são registrados no ativo, aqueles elementos que foram ingressados dentro do ativo da empresa, em função de utilidade de bens ou serviços obtidos. Através do ingresso de recursos, a empresa espera obter benefícios econômicos futuros através do ingresso daquele bem. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Aquisição de matéria-prima. Quando a empresa ela compra matéria-prima, ela vai ter um estoque de matérias-primas, ok? Dentro da indústria. Aquisição de mercadoria para revenda, aquisição de materiais diversos. Então, tudo isso aqui irá compor o estoque da empresa. Aquisição de máquinas, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos, são exemplos que vai compor o imobilizado da entidade. Então, quando a entidade está ingressando recursos, ela está tendo, nesse nosso contexto da contabilidade de custos, ela está tendo um investimento. Então, nós temos um primeiro tipo de gastos, que são os investimentos. Um outro tipo de gastos que podemos ter são os custos, e esses a gente vai discutir bastante. Então, os custos representam gastos relativos à produção. Lembre-se disso.
Falou de custo? Estamos falando de gastos relativos ao processo produtivo, à produção de bens ou serviço, os quais representam a expressão monetária do consumo ou transformação de recursos. Lembre-se do desenho da indústria, nós temos recursos naturais, humanos e financeiros, que são levados ali para o ambiente fabril, para a fabricação de produtos, para fabricar um produto. Ou então, no caso de um comércio, pela aquisição de mercadoria para revenda, ou no caso de uma prestadora de serviço, pela prestação dos próprios serviços. Entre os tipos de custos, em termos de exemplos, nós podemos ter matéria-prima, mão de obra, materiais secundários, aluguel da fábrica, seguro da fábrica, energia elétrica da fábrica. Repare aqui que quando falamos a respeito de custos, estamos falando de tudo que é relativo ao processo produtivo, de tudo que é relativo apenas ao ambiente fabril, ao ambiente da fábrica. Então nós temos esses elementos fundamentais que vão compor ali o ambiente fabril. Um outro tipo de gasto que nós podemos ter são as despesas. As despesas representam gastos relativos à obtenção de receitas, os quais são a expressão monetária do consumo ou utilização ou da transferência dos recursos econômicos pela administração geral da empresa para a realização de vendas. Despesa também significa o esforço da empresa em obter receita, ok? Então nós podemos ter exemplos de despesa: gasto com pessoal da administração, comissão de vendedores, são despesas com vendas, honorários contábeis, gastos de marketing. Repare que todos esses tipos de gastos, que são despesas, eles não possuem relação com o processo fabril. Então, estão relacionados esses gastos ou com a administração, ou com as vendas, com os vendedores, por exemplo. Então, é importante diferenciar. Quando a gente fala a respeito do processo produtivo, fala a respeito da fábrica em si, estamos falando de custos. Se a referência é em torno da administração, do prédio da administração, por exemplo, ou então dos vendedores, estamos falando de despesas. E aí é importante ter isso em mente, quando a gente vai classificar, por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica, quando utilizada pela produção, essa energia elétrica ela vai representar um custo. Agora, se a energia elétrica é utilizada pela administração, essa energia elétrica irá representar uma despesa por não estar ligada ao processo produtivo, mas por ser fundamental ali ao processo de obtenção de receitas. As despesas com marketing, por exemplo, não tem nada a ver com o processo produtivo, não tem nada a ver com o ambiente fabril. Porque o marketing representa o esforço da empresa em ganhar visibilidade para expor aquele produto que a empresa está vendendo. Então, trata-se de um esforço da empresa. Então, a despesa com marketing será relativo a uma despesa com vendas, ok? Então, é um gasto. A gente pode usar a palavra gasto como sinônimo de despesa. E é por isso que eu falei que é importante tomar bastante cuidado com o uso da palavra gastos, pois a gente pode usar esse termo para servir de sinônimo. Então, quando eu falo gastos com energia elétrica relativo à administração, eu estou dizendo que isso é uma despesa da administração. Agora, se eu falar gastos com energia elétrica no processo produtivo, estou dizendo que isso representa um custo fabril. Então, repare essa diferença. Então, o mesmo ocorre, por exemplo, com a depreciação. Então, se a depreciação do maquinário é da indústria, então a máquina da indústria depreciou, a depreciação ela vai ser representada como sendo um custo. Agora, se essa depreciação ela se refere, por exemplo, ao computador utilizado no departamento administrativo, por exemplo, então essa depreciação ela será representada como sendo uma despesa. Então é importante, como contadores, se atentarmos para a natureza daquela conta de resultado ou da conta patrimonial, para tentar distinguir o que pode ser um custo, o que pode ser uma despesa, ok? Então é importante ter isso em mente. Os seguros, por exemplo, se o seguro for do prédio da produção, o prédio utilizado pela produção, então esse seguro ele será tido como um custo. Agora, se o seguro for colocado ali no prédio que é utilizado pelos vendedores para vender os produtos, por exemplo, esse seguro será uma despesa. Então é importante fazer essa distinção. Voltando ao nosso quadro, nós temos ainda o desembolso, que é um outro tipo de gasto.
O desembolso representa a saída efetiva de dinheiro do caixa ou banco, utilizada para a realização de pagamentos efetuados à vista ou ainda pagamentos a prazos, que são pagamentos de obrigações geradas anteriormente. Então, tudo que for saída efetiva de dinheiro do caixa ou banco representa desembolso. Momento em que eu estou pagando o salário do funcionário é desembolso. Momento em que estou pagando os empréstimos bancários é desembolso. Momento em que estou pagando os financiamentos representa desembolso, ok? E quando se trata de desembolso, podemos visualizar isso em termos de compras à vista. Então nós temos dois momentos aqui. No momento da compra à vista, o desembolso ocorre durante a aquisição do bem. No caso de uma compra a prazo, o desembolso só irá ocorrer depois, quando a pessoa que comprou aquele bem irá pagar efetivamente. Então, o desembolso representa a saída efetiva de dinheiro do caixa ou do banco. E a gente pode utilizar o termo gasto para se referir a um sinônimo de desembolso. Então, é importante ter o cuidado com o uso do termo gasto. Além de desembolso, temos ainda as perdas. As perdas representam gastos anormais ou imprevistos em relação à atividade operacional da empresa. Trata-se também de gastos involuntários ou inesperados, os quais não geram bens ou serviços e não representam os esforços. Se não representam os esforços, não é uma despesa, é uma perda. Então, sua apropriação ela é reconhecida diretamente no resultado no momento em que ocorre. Então, nós podemos ter aqui alguns exemplos de perdas. Por exemplo, gastos incorridos por períodos de paralisação não programadas, as chamadas greves. A empresa ela não espera parar sua atividade operacional. Não é esperado que a empresa pare a sua atividade operacional. Lembra do princípio da continuidade? Então, aqui a greve, os gastos relativos ao período de greve serão considerados como perdas, pois não está contribuindo para o processo produtivo e a empresa ela precisa pagar de qualquer forma o salário dos funcionários. Materiais que ficaram deteriorados com o tempo, que não poderão ser mais utilizados no processo produtivos, vão representar perdas. Problemas imprevistos com equipamentos, como por exemplo falhas que fez com que aquele equipamento ficasse inutilizável, por exemplo. Isto será considerado como perda. Vazamentos de materiais químicos também é perda. Recursos estocados que tiveram aquela mercadoria, aquele produto vencido, também será considerado como perda, pois não irá contribuir para o processo produtivo e não irá contribuir também com os esforços da empresa. E são, como foi colocado aqui, gastos anormais ou imprevistos em relação à atividade operacional da empresa. Então aqui nós vimos os tipos de gastos. Nós podemos ter todos esses tipos de gastos: investimentos, custos, despesas, desembolsos, perdas. E é importante tomar cuidado com o termo gastos, tanto o termo gastos quanto todos os outros termos são termos técnicos, ok? Então, se eu falar gastos de energia elétrica relativo à produção, estou me referindo a custos, que são custos produtivos. Então, tome cuidado com a utilização dos termos. Nós iremos ver logo mais as classificações de custos. Então, nós veremos que nós temos um tipo de classificação chamado variável. Então, por exemplo, se eu falar gastos variáveis, o custo ele pode ser classificado como um custo variável e a despesa também pode ser classificada como uma despesa variável. Mas se eu uso a expressão gastos variáveis, eu estou me referindo tanto a custo quanto a despesa ao mesmo tempo. Então é importante tomar cuidado com a utilização da palavra gastos, ok? Então gastos pode representar, como nós já vimos até então, os investimentos, os custos, a despesa, os desembolsos também. Se eu disser, eu gastei comprando ali materiais diretos, então estou dizendo que eu paguei aqueles materiais diretos. Estou dizendo que tive um desembolso, então é importante tomar cuidado, ok? Bem, vamos ver agora os tipos de classificações que podemos ter em relação aos custos. Acompanhe só. Nós temos no quadro classificações dos custos. Então, nós podemos classificar os custos, agora entrando no aspecto da contabilidade de custo, pensando no processo fabril e na fábrica, nós podemos
ter uma classificação chamada grau de variabilidade. Nesse caso, os custos, eles representam gastos que são classificados em função das variações de volume de produção e de vendas. Isto é, em relação ao nível de atividade. A expressão nível de atividade também é uma terminologia técnica, ok? Da nossa área. Nível de atividade representa volume de produtos. Então, os custos, eles podem ser variáveis ou podem ser fixos. Em relação ao custo variável, os custos variáveis são aqueles que possuem relação direta com a quantidade produzida ou a quantidade vendida, ok? O valor do total dos custos variáveis é formado à medida que o volume de atividades operacionais aumenta. Então, por exemplo, matéria-prima consumida. Quanto maior a quantidade de produtos produzidos, maior o consumo de matéria-prima. Então, maior é o gasto ali com a aquisição de matérias-primas. Então, se eu precisar fabricar 10 produtos, eu vou precisar gastar ali 10 itens de matéria-prima. Então, essa proporção ela vai acompanhando. Um outro exemplo, então, se eu vender uma unidade de um produto, eu terei consumido uma unidade de matéria-prima. Se eu vender 2 unidades de um produto, eu estarei consumindo 2 unidades de uma matéria-prima. Então, repare que o custo variável ele tem uma relação direta ali com a quantidade produzida ou vendida. Aqui eu trago um quadro em que vai ficar mais claro para você. Então, observe esse quadro. Volume ou quantidade. Então, se eu tiver um único produto, o custo variável desse único produto é 2.200. Logo, custo total 2.200. Agora, se eu tiver 2 produtos, o custo variável unitário ele vai ser 2.200. Por produto, ele é 2.200. Mas, no total, ele será 4.400, pois nós temos 2 produtos com custo variável unitário de 2.200. E assim sucessivamente. Repare que o valor total do custo variável varia conforme o volume. Então, esse valor total ele irá variar conforme o volume. Por isso, essa relação de custo variável. No entanto, o valor do custo variável unitário, ele mantém-se o mesmo, ele é fixo, o valor do custo unitário variável, ok? Então, o que varia? O valor total do custo, ele varia conforme a quantidade de produtos. Aqui nós temos o conceito de custo variável. Nós temos também os custos fixos, que são conhecidos como custos de estrutura, ok? Então nós temos os custos de estrutura, é o mesmo que falar custo fixo, que são os custos que não dependem de um nível de atividade. Isto é, elas não dependem da quantidade produzida ou vendida. Geralmente os seus valores são constantes, qualquer que seja o volume de produção. Isso quer dizer que, imagine, por exemplo, a energia elétrica. Então, produziu ou não produziu, vendeu ou não vendeu, a empresa ela terá que arcar com a energia elétrica. Então, se a empresa vender um único produto e a energia elétrica custar 10 mil, ela sempre será 10 mil. Se a empresa vender 2 produtos, a energia elétrica será 10 mil. Se vender 3, será 10 mil. Se vender 4 produtos, a energia elétrica será 10 mil. Então, o custo fixo ela se mantém constante. Ela não depende, nesse caso, do volume vendido ou do volume produzido. Para ficar mais claro, novamente o nosso quadrinho. Se eu tiver um único produto, o custo fixo unitário dele será 1.200 e o total 1.200. Agora, se eu tiver 2 produtos, o custo fixo total ele vai se dissipando para esses 2 produtos. Logo, o custo fixo unitário ele será de 600. Se eu tiver 3 produtos, o custo fixo total, ele não muda e ele vai se dissipando para os 3 produtos. Então, 1.200 dividido por 3, R$400 o custo fixo unitário. Isso quer dizer que o valor do custo fixo total, ele não varia conforme o volume. Nós teremos aqui 1.200 em todos os cenários. Já o valor do custo fixo unitário, ele varia
em razão da dispersão do volume, da quantidade de produtos que foram produzidos. Então nós podemos ter custo variável, nós podemos ter também o custo fixo. Então, para ficar mais claro, pense na matéria-prima. Pense, por exemplo, numa indústria que está ali fabricando uma mesa. E essa mesa ela tem as partes de madeira e as partes relacionadas ao alumínio. Todo o material direto ou matéria-prima envolvida ali vai ser, nesse exemplo, um custo variável. Então, a cada mesa que eu fabricar, eu vou precisar de um de madeira e de um de alumínio. Se eu fabricar 2 mesas, por exemplo, eu vou precisar de 2 vezes a madeira e 2 vezes o alumínio. Então, repare que os materiais diretos, especialmente, eles vão variar, eles serão tidos como custo variáveis, ok? Porque vai acompanhar ali a quantidade de produtos que está sendo produzidos e que está sendo vendido. Agora, se eu fabricar 10 mesas, por exemplo, ou fabricar 1000 mesas, eu terei um custo fixo constante dentro de um determinado nível de atividade. Então, ou seja, eu terei ali sempre os 10.000. Então, se eu fabricar 10 mesas, terei 10.000. Se eu fabricar 20 mesas, terei 10.000. O seguro, por exemplo, pensa no seguro da fábrica. Pensa num seguro de 20.000. Se eu fabricar 5 mesas, terei o seguro de 20.000. Se eu fabricar 50 mesas, terei o mesmo seguro de 20.000. Então, repare que o custo fixo, ele não tem dependência em relação à quantidade produzida e à quantidade vendida. Se você produzir ou não, se você vender ou não, você vai sempre ter o custo fixo, ok? Então, é importante tomar cuidado em termos de análise gerencial em relação ao custo fixo. Inclusive, ele é uma das limitações trazidas ali pela absorção. A absorção ele vai trazer os custos fixos, os custos indiretos, com uma limitação em termos de análise gerencial, por conta dessa não relação com a quantidade produzida. Então, vendeu ou não vendeu, a empresa sempre terá aquele custo fixo. Agora, se a empresa não produzir, ela pode deixar de ter, por exemplo, custos variáveis. Já o custo fixo não. Já o custo fixo não é tão fácil de ser eliminado. Nós podemos enxergar esses mesmos custos, como por exemplo a energia elétrica ou a matéria-prima, por outra classificação, que são os diretos e indiretos. Acompanhe comigo. Os custos podem ser diretos ou indiretos. Custo direto é aquele que é facilmente identificado ou associado com o produto. São os custos que podem ser identificados e quantificados por produto ou serviço. Não requer a aplicação de critérios de rateio. Ou seja, no caso do exemplo da mesa, se eu tenho a parte da madeira, é um elemento identificável diretamente com o produto. A parte do alumínio é um elemento também identificável diretamente com o produto. E aqui nós temos alguns exemplos. As matérias-primas geralmente são custos diretos. Os materiais de embalagem, nessa classificação, também são custos diretos, porque eu consigo associar visivelmente, claramente, cada embalagem com um produto. Mão de obra direta também está associado ali com o produto diretamente. Então, nós podemos ter os custos diretos ou então os custos indiretos, que são aqueles que não podem ser identificados e quantificados diretamente nos produtos e serviços. E, por isso, requer a aplicação de algum critério de rateio para distribuir ou para alocar esse volume de custos entre os tipos de produtos. Depende de cálculos, depende de rateios e estimativas. Nas nossas próximas aulas vamos explorar esse aspecto relacionado ao cálculo e a rateios, ok? Que são as alocações de custos. Aqui nós temos alguns exemplos de custos indiretos. A depreciação dos equipamentos. Eu não consigo associar a depreciação de uma máquina com os produtos diretamente. É difícil fazer essa associação. O valor do aluguel, também é difícil fazer a associação direta entre o valor do aluguel e o gasto de limpeza da fábrica com os produtos. É difícil associar também o salário dos gerentes ou dos supervisores ali com aquele produto que está sendo fabricado. Para eu fazer essa associação, eu dependo muito de algum critério, preciso de algum critério de rateio, por exemplo. Outro dia, um aluno ele perguntou, no caso
energia elétrica, por exemplo. Digamos que numa empresa é difícil separar a energia elétrica do que é para a administração e do que é para a produção. O que fazer nesse caso, né? A energia elétrica, por natureza, pelo menos a princípio, ela é um custo indireto, uma vez que a empresa ela não tem ali uma possibilidade de mensurar o quanto que ela gasta de energia por cada área. E aí ela pode utilizar, a empresa ela pode adotar, por exemplo, critérios de rateio, como por exemplo o metro quadrado, para separar quantos metros quadrados a produção consome em termos de espaço físico e quantos metros quadrados a administração consome em termos de espaço físico. E usar isso como um critério de rateio para distribuir o custo entre essas duas áreas. Então repare que a energia elétrica, como um custo indireto, ela requer esse processo de esse critério de rateio, essa alocação dos custos, ok? Bom, a gente viu agora as classificações relacionadas aos custos, vimos também os tipos de gastos. Vamos exercitar um pouco, vamos para uma atividade, veja só. Classifique as operações e as contas a seguir. Aqui eu deixei de fora o desembolso, ok? Eu quero que você classifique as contas colocadas aqui como custo, despesa, investimento ou perdas. Temos aqui alguma lista de contas e exercite. Faça a classificação, darei um instante a você e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já! Muito bem, pessoal, voltando então à nossa aula, recebi aqui uma contribuição lá da Bahia, muito obrigado pelo envio. Nós temos aqui uma sequência, diz assim, né, investimento, custo, despesa, investimento, despesa, investimento. O que representam essas contas? Vamos refletir sobre elas, vamos voltar ao nosso quadro e entender um pouco mais. Então nós temos aqui a compra de matéria-prima, como que a gente pode sondar essa conta e classificá-la. Nós temos que analisar. Compra de matéria-prima. Então, essa compra de matéria-prima representa aqui a entidade, a empresa, ela fez uma aquisição de matéria-prima e deixou lá no seu estoque, chamado estoque de matérias-primas. Trata-se de um investimento, quando ela faz uma aquisição de algo para incrementar ali o seu ativo. Então, trata-se de um investimento, essa compra de matéria-prima. Então, tome cuidado com a terminologia. Compra de matéria-prima representa que a entidade ela adquiriu no mercado matérias-primas e estocou essa matéria-prima. Se tivesse falando, por exemplo, consumo de matéria-prima, aí seria custo, pois o consumo de matéria-prima representa que a entidade está utilizando aquela matéria-prima no processo produtivo. Então, no caso aqui, consumo de energia elétrica. Aqui já foi dito da fábrica. Então, nesse caso, trata-se de um custo. A entidade ela está consumindo essa energia elétrica no processo produtivo. Utilização de mão de obra. Aonde? Na fábrica. Essa mão de obra é da fábrica? É da fábrica. Então trata-se de um custo. Então, a empresa está utilizando a mão de obra na fábrica.
Salário dos vendedores. Os vendedores trabalham na fábrica, no pátio da fábrica? Não. Eles não trabalham no processo produtivo. Logo, eles representam uma despesa. Então, os vendedores representam os profissionais que se esforçam em vender os produtos que são produzidos pela empresa. Consumo de combustível. Aqui não está especificado se esse consumo foi na fábrica ou não. Quando não estiver especificado, deduz que seja uma despesa, que esse consumo de combustível tenha sido feito pela administração, ok? Então a administração ela gastou ali com combustível para os seus veículos, ela consumiu esse combustível. A aquisição de máquinas. A empresa foi lá e comprou máquinas ou equipamentos. Essa aquisição irá representar como sendo um investimento, pois está havendo um ingresso ali no ativo lá dentro do imobilizado. Já a depreciação das máquinas vai representar um custo. Por quê? Porque essas máquinas elas são utilizadas no processo produtivo. Aquisição de embalagem. A empresa foi lá e comprou embalagens. Essa aquisição irá representar um investimento. Isso será um investimento porque ela está comprando embalagens para estocar, ela não está consumindo ou utilizando essas embalagens. Vamos fazer aqui mais algumas. Remuneração do pessoal da contabilidade. O pessoal da contabilidade é, na verdade, uma despesa, pois não atua dentro do processo produtivo diretamente, não contribui ali para a fabricação do produto, mas atua juntamente com a administração. O pagamento dos honorários da administração também é uma despesa, de maneira semelhante. Já a depreciação do prédio da empresa, falou que esse prédio é utilizado pela administração, então a depreciação desse prédio irá representar como sendo uma despesa. E agora nós temos a utilização de matéria-prima. Ou aqui poderia ser também consumo de matéria-prima. A utilização ou consumo de matéria-prima no processo produtivo para transformação. Então essa matéria-prima será no futuro, vai compor as partes de uma mesa, por exemplo. Isso representa custos. A deterioração do estoque de matéria-prima por enchente. Houve uma enchente na empresa, estragou os materiais que estavam estocados. Isso será representado como uma perda, porque a empresa não conseguirá utilizar aquele material no processo produtivo. Aconteceu uma greve na empresa. Os funcionários precisam receber seus salários, porém, eles não estarão sendo produtivos, no sentido de estarem naquele período fabricando um produto. Logo, para a empresa, esse período será representado como sendo uma perda. Geração de sucata no processo produtivo, como por exemplo, geração de foligens no corte da madeira, por exemplo, isso também será considerado como uma perda, pois houve ali um desperdício em relação à utilização daquela matéria-prima, ok? Nós temos ainda estrago acidental e imprevisível do lote de material. Então, houve um acidente, houve algo que não era previsto, houve uma perda. Gastos com o desenvolvimento de novos produtos e processos. Aqui trata-se da chamada pesquisa e desenvolvimento, a P&D, ok? A pesquisa e desenvolvimento será representado como sendo um investimento. Isso mesmo, os gastos relativos à concepção do produto, num primeiro momento é tratado como um investimento da empresa, como sendo lá algo que ficará ativado até esse produto ser definido na sua concepção final. ICMS sobre vendas. Então nós estamos falando de um imposto sobre as receitas, que é o ICMS. Trata-se de uma despesa. Por quê? Porque não está envolvido ali no processo produtivo. Comissões sobre as vendas. Os vendedores recebem comissões e eles representam despesas com vendas. As suas comissões também representam despesas com vendas. Seguro da fábrica. É seguro de quem? É da fábrica, do processo produtivo. Logo, isso representa um custo. Despesa com marketing. O marketing contribui diretamente no processo produtivo? Não. Então, a despesa com marketing vai representar uma despesa. E aqui nós já temos também a indicação da palavra despesa, já apontando que se trata de uma despesa, ok? Agora nós teremos
um momento de perguntas em que você pode enviar suas dúvidas, enviar seus questionamentos. Darei esse momento a você para enviar seus comentários, seus pensamentos. Darei um instante e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já! Muito bem, voltando então à nossa aula, eu queria desde já agradecer as suas contribuições, as suas perguntas. Recebi aqui algumas delas. A primeira diz assim: pode existir um tipo de custo que seja fixo e variável ao mesmo tempo na sua classificação? Tecnicamente não. Ou o custo ele é fixo ou ele é variável, né, na primeira classificação. Ou então, ou ele é um custo direto ou ele é um custo indireto na segunda classificação. Ele não pode ser um custo fixo variável ao mesmo tempo. Mas ele pode ser, por exemplo, um custo fixo direto, por exemplo. Isso ele pode ser. Que são também chamados de custos fixos identificáveis. Os custos fixos diretos representam aqueles custos que são distinguíveis por área ou por filiais, por exemplo. Quando você consegue distinguir um custo fixo por uma determinada área ou por uma determinada filial, por exemplo, você tem os chamados custos fixos diretos, que são conhecidos também como custos fixos identificáveis. Então, o custo ele pode ser um custo fixo direto, pode ser um custo fixo indireto. Geralmente, os custos fixos eles são indiretos, ok? E os custos variáveis geralmente são custos diretos, geralmente, porque pode acontecer de não ser, ok? Então, os custos variáveis, geralmente eles são diretos, mas pode haver também custos variáveis indiretos. Mas haver custos fixos e variáveis ao mesmo tempo, isso não ocorre. Uma outra pergunta diz assim: a compra de uma peça para o conserto de uma máquina da produção será considerada como um custo ou como um investimento? Você está comprando uma peça para repor na sua máquina que estragou. Então você estará ali, por assim dizer, reformando o seu investimento. Essa peça irá compor o investimento. Cabe analisar se isso vai afetar ou não a depreciação da máquina. Agora, a depreciação que pode ser afetada nesse caso, a depreciação em si, ela vai representar sim um custo, mas a peça de reposição não. A peça ela vai ser um investimento, ok? Os alunos questionam que a despesa com marketing seria um investimento, porque a despesa com pesquisa foi um investimento. É diferente, tá? Os gastos relativos à pesquisa e desenvolvimento, que trata ali do aspecto da concepção de um produto. Isso, em alguns casos, também pode ser tratado como intangível, dependendo do que for essa pesquisa e desenvolvimento. Trata-se de um ativo intangível, em alguns casos, mas não se trata de uma despesa. Então, a despesa de marketing representa um esforço da empresa que a empresa teve
ao colocar seu produto no mercado, ao querer vender aquele produto. Então ela fez o marketing ali para estimular as pessoas a adquirirem um produto que já foi fabricado. Já a pesquisa e desenvolvimento representa um outro tipo de gasto relacionado ao investimento. Por quê? Porque está ali incrementando o ativo intangível da entidade, está ali tendo um momento de concepção do produto, e isso vai compor ali o ativo permanente da entidade, ok? Uma outra pergunta, a depreciação das máquinas. Os alunos pedem que explique o porquê de ser classificado como custo. Todos acharam que seria a despesa. A depreciação, ela é importante tomar cuidado também, ela pode ser custo ou pode ser despesa. As máquinas, quando se fala depreciação com máquinas, as máquinas, geralmente, a terminologia máquinas é uma terminologia utilizada para se referir aos equipamentos utilizados no processo produtivo. Então, falar depreciação com máquinas quer dizer que estamos falando de um custo relacionado à depreciação das máquinas do processo produtivo, ok? Se falássemos depreciação de equipamentos, mas aí poderíamos questionar melhor. Equipamentos do quê? Equipamentos da administração? Se for da administração, aí será uma despesa. Se for da produção, aí será custo. Mas a expressão depreciação com máquinas, ela por si só, ela já designa ser da área industrial, relativo ao processo fabril, ok? Trata-se de terminologias técnicas, que é bom a gente ter familiaridade. E ao longo das nossas aulas, a gente irá sempre resgatar o significado dessas terminologias. Dando continuidade, então, à nossa aula, vamos pensar agora nas classificações, nas terminologias de custos de uma outra maneira. Existem também outras maneiras de se pensar as classificações dos custos. Acompanhe comigo no quadro. Outras terminologias de custos. Nós podemos utilizar terminologias vulgares, tá? Então nós temos terminologias de custos quanto à funcionalidade. Tome muito cuidado com o uso dessa terminologia. Trata-se de uma terminologia vulgar ou de uso informal. Então, por exemplo, se eu falar custos de compras, eu estou falando das aquisições que incluem os tributos. Por exemplo, aquisição de matéria-prima. Então, nesse tipo de classificação quanto à funcionalidade, a aquisição de matéria-prima ela representa um custo de compras. Custos de fabricação. Então, os custos de fabricação envolvem todos os custos diretos, indiretos ou os fixos e variáveis. Então, falar custos de fabricação vai envolver todos os custos. Falar custos de vendas, a expressão custos de vendas é uma terminologia vulgar que representam as despesas relacionadas às vendas, ou as despesas de comissões, por exemplo, as despesas de água dos vendedores, da área de vendas, por exemplo, a despesa com os salários dos vendedores. Isso é uma terminologia vulgar para se referir à despesa com vendas. Custos financeiros. Temos uma outra terminologia vulgar também para se referir às despesas financeiras, chamando elas de custos financeiros. E custos de administração, que são os gastos de gerenciamento e suporte da produção. Trata-se das despesas administrativas. Então, terminologia vulgar para despesa administrativa é custo de administração. Essas terminologias, não se preocupem com elas, tá? Como eu falei, elas são de usos informais. Então, o critério funcional é uma maneira casual de se referir aos gastos, que podem envolver aqui custos ou despesas nesse caso, ok? Pensando agora nos gastos de fabricação. Como nós já vimos até aqui, já discutimos um pouco, inclusive, nós temos o gasto que pode ser em relação aos custos. Pode ser um custo de matéria-prima, um custo de mão de obra e um custo geral, relativo aos gastos gerais de fabricação. Então aqui nós já vimos que os custos de matéria-prima, elas podem ser custos variáveis ou custos diretos, geralmente. Os custos de mão de obra, eles podem ser direto, indireto, pode ser custos variáveis, dependendo do tipo de classificação. E nós temos aqui os custos relativos gerais de fabricação, geralmente conhecido como custo indireto ou como custo fixo, ok? Então, a terminologia custos de matéria-prima, ela se refere a falar de materiais secundários e matérias-primas. A terminologia de custos de mão de obra se refere a falar de gastos com mão de obra na produção.
E a terminologia de custos relativos aos gastos gerais de produção, eles se referem aos custos indiretos ou custos fixos, que incluem ali depreciações de máquinas, aluguel do prédio, o gasto de energia elétrica na produção, etc. Então aqui nós temos os 3 ingredientes, lembra? Não esqueça que nós temos aqueles 3 ingredientes fundamentais, a matéria-prima, a mão de obra e nós temos também os gastos gerais de produção. E como nós já vimos nas classificações, nós podemos juntar essas terminologias e dar outros nomes para elas. A combinação, por exemplo, de materiais diretos e mão de obra direta, o que isso representa? Isso representa os chamados custos primários. Então, a combinação de alguns custos vão receber também outros termos. Acompanhem só comigo no quadro. Nós podemos ter aqui custo de produção do período. O custo de produção do período representa o somatório de todos os custos que foram incorridos num determinado período no processo produtivo. E inclui ali os materiais, as matérias-primas, a mão de obra, a energia, os gastos indiretos, que são os custos indiretos, e todos os demais gastos incorridos na produção, também chamado de custo de fabricação. Trata-se dos 3 ingredientes fundamentais: mão de obra direta, material direto, mão de obra direta e o custo indireto, ok? O custo indireto de fabricação. Então, o somatório desses 3 ingredientes fundamentais é chamado de custo de produção do período. Mas, se isolarmos a última parcela para vermos o material direto mais a mão de obra direta, o somatório desses dois se chama custo primário. Então, quando você utiliza a expressão custo primário, você está se referindo ao material direto e à mão de obra direta. Então é a parte do custo de produção do período que pode ser apurada sem a necessidade de aplicação de critérios de rateio para alocação de custos. Referem-se aos gastos diretos de uma maneira geral. Então todos os gastos diretos são custos primários, ok? Uma outra terminologia é o custo de transformação. Representa a parte do custo de produção que não considera o material direto empregado. Ou seja, são todos os custos menos o material direto. E vai envolver ali a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. Então, todos os custos, exceto o material direto, representam os chamados custos de transformação. Ao falar a expressão custo de transformação, estaremos nos referindo à mão de obra direta e aos custos indiretos de fabricação. Então nós temos essas terminologias também que servem para agrupar esses tipos de custos que podemos ter. Então se a gente tiver a mão de obra direta e o material direto, nós teremos os custos primários, por exemplo. E o custo de transformação, ele é composto pelos custos indiretos mais a mão de obra indireta, exceto ali os materiais diretos. Então repare que nós temos diversas terminologias e sempre é bom ter cuidado com cada uma delas. E quando a gente fala de contabilidade de custos, nós podemos ver isso refletido no plano de contas. Então, o plano de contas de uma empresa e o balanço patrimonial também, a demonstração do resultado do exercício, vai refletir a realidade da empresa. Então, no caso de uma indústria, se você olhar no estoque de uma indústria, a indústria ela terá lá, por exemplo, o estoque de matéria-prima, ela terá o estoque de produtos em processo, o estoque de produtos acabados. Já, se você vê um comércio, ela só terá lá o estoque de mercadorias para revenda. Então, cada tipo de entidade, ela terá um tipo de custos, ok? E é isso que a gente vai ver agora. Então, acompanhe só em relação ao plano de contas na área industrial. Quando a gente fala de plano de contas, estamos falando dos registros de eventos econômicos, que significa armazenar as informações contábeis. E tais registros são feitos de acordo com a natureza de cada evento, considerando as classificações dos lançamentos em contas e em grupos segundo as suas finalidades e compõem o chamado plano de contas. Então, ou seja, o plano de contas é fundamental para organizar as informações contábeis, para auxiliar no controle e na gestão empresarial. Então, todos os princípios, convenções, normativos contábeis e também códigos das contas, tudo isso irá se refletir dentro do plano de contas, na estruturação do plano de contas, que é, vale lembrar,
adaptável, ajustável às diversas necessidades da empresa. Então, o plano de contas irá refletir a realidade de como a empresa é, precisa ser claro e acessível e ser flexível ao ponto de permitir mudanças, de permitir alterações. Como podemos ver, em relação ao plano de contas, quando a gente olha, por exemplo, a demonstração do resultado do exercício, nós podemos enxergar que, se essa demonstração do resultado do exercício apresentar o custo das mercadorias vendidas, estamos falando então que aquela entidade é um comércio. Se aquela DRE apresentar um custo dos serviços prestados, trata-se de uma prestadora de serviço. Agora, se houver a menção a custo dos produtos vendidos, CPV, trata-se de uma indústria. Então, repare como o plano de contas ele se adapta conforme o tipo de empresa. Então, o plano ele deve ser estruturado de acordo com a atividade daquela entidade. No caso de uma indústria, nós teremos o chamado CPV lá na DRE. Isso também tem um impacto lá nos estoques. Então, quando a gente olha para as mesmas entidades, olhando para o balanço patrimonial, olhando especificamente para os estoques, no comércio, nós teremos os estoques de mercadorias para revenda. No serviço, nós teremos o estoque de almoxarifado, se houver, que são os materiais que vão ajudar na prestação de serviços. Já na indústria, nós teremos um detalhamento maior desses estoques. Nós teremos o estoque final, ou o estoque de produtos acabados, o estoque de produtos em processos, o estoque de matéria-prima, estoque de material secundário também. Então, repare que nós temos diversos tipos de estoque. E ainda, se esse plano de contas apresentar o tal do IPI, do Imposto sobre a Fabricação de Produtos Industrializados, e apresentar nesse plano de contas o IPI a recolher, por exemplo, ou o IPI sobre vendas, no caso lá da demonstração do resultado do exercício, isso também é uma característica de que essa entidade é uma indústria, trata-se de uma indústria que estamos falando ali, ok? Então é importante ter em mente que o plano de contas ele reflete ali a realidade da empresa, ela tenta expor a maneira, as características de como que a empresa é. Então, se estamos falando de uma indústria, o plano de contas dessa indústria ela vai ser ajustável para comportar esses elementos que vão caracterizá-la como uma indústria. Então, os estoques, nós teremos os estoques detalhados, nós teremos os estoques de produtos acabados, de produtos em processos, o estoque de matéria-prima e o estoque de materiais secundários também, ok? Bem, vamos para mais uma atividade para exercitar as nossas mentes. Nós temos aqui uma atividade de assinalar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso? Temos 5 afirmações aqui na tela. Eu peço para que você leia essas afirmações e marque se são verdadeiras, se são falsas. Darei um instante a você e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já!
voltando à nossa aula, recebi aqui algumas contribuições. O pessoal está dizendo falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Será que é essa a opção? Um outro polo colocou assim, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, falso, 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 só a última verdadeira. Então, vamos voltar ao nosso quadro e ver, analisar essas afirmações. Então, cada componente do processo de produção é uma despesa. No momento da venda, transforma-se em perda? Falso. Quando a gente fala de componente do processo produtivo, estamos falando de custos e não tem nada a ver com perda. Só existem custos em empresas industriais de manufatura, nas demais só há perdas. Peraí, só existem custos nas empresas industriais e nas demais empresas só existem perdas? Não, lembra-se que as perdas, elas são gastos imprevistos, gastos anormais. Todas as empresas possuem custos, ok? Então ela é falsa. Então todas as empresas possuem custos, não só apenas as industriais. Gastos com folha de salário de mão de obra durante o período de greve prolongado. São custos de produção do período contábil em questão? Falso. Os gastos relacionados à greve, relacionados ao período de greve dos funcionários, representam perdas, porque aquela mão de obra ela está ociosa, não está contribuindo para o processo produtivo. Logo, representa uma perda, ok? Não representa custo nesse caso. Não se confunde perda com despesa, uma vez que a primeira envolve os conceitos de imprevisibilidade e voluntariedade. Verdadeiro. Então, perda envolve os conceitos de imprevisível, de ter gastos anormais. Perdas são debitados diretamente no resultado no período em que ocorre. Verdadeiro. Ocorreu a perda, elas são diretamente reconhecidas, ok? Agora nós vamos para a nossa atividade do Kahoot. Se você não entrou ainda, vá entrando, vou colocar aqui na tela a nossa atividade do Kahoot. Nós temos o PIN 841090. Darei mais alguns segundinhos para que você possa entrar e em instantes voltamos para a nossa aula. A nossa aula. Eu vou dar play aqui na nossa atividade do Kahoot, onde vai aparecer para você algumas perguntas que você pode responder rapidamente aí no seu computador ou no seu celular. E você pode participar da nossa aula. Você terá 60 segundos para responder cada uma das 3 perguntas, ok? E quem não entrou pode adentrar durante os momentos em que as perguntas estiverem sendo exibidas, ok? Darei play aqui a nossa atividade. Nós temos 15 pessoas, 16 pessoas que estão entrando. Dar um play aqui, mas você pode ir entrando, ok? O PIN está no canto inferior da tela. Os custos que podem ser identificados e quantificados por cada produto ou serviço são... E agora? Será que esses custos eles são os custos fixos? Será que são os custos variáveis? São os custos diretos, os custos indiretos? Quais são os custos que podem ser identificados e quantificados por cada produto ou serviços? Então a palavra-chave aqui, vou dar uma dica para você, está no identificados, né? Quais custos que podem ser identificados e quantificados por cada produto ou serviço? Será que são os custos fixos? São os custos diretos, os custos variáveis, os custos indiretos? Nós temos 20 respostas até então. Até este momento temos 21 participantes, 21 alunos. Queria desde já agradecer a sua participação, as suas contribuições também durante o momento de perguntas. É muito importante a sua interação, seu envolvimento com a aula. Queria desde já agradecer. Nós temos aqui 24 respostas, 5 segundos, mais 4 segundos. E aí vamos ver então o resultado. E aí, custos diretos, 12 pessoas erraram, colocaram custos fixos. Nós temos custos diretos, então os custos que estão identificáveis, que estão associados diretamente aos produtos, são chamados de custos diretos, ok? Vamos dar sequência à nossa próxima pergunta. Nós temos mais algumas perguntas. E aqui nós temos o ranking. Indo para a nossa próxima pergunta, os custos que possuem relação direta com a quantidade produzida ou de serviço é chamado de... A palavra-chave aqui é relação. Então, relação direta com a quantidade.
Será que é o custo fixo? Será que é o custo variável, custo direto, custo indireto? E aí, o que você acha? Qual que seria os custos que possuem relação direta com a quantidade produzida ou de serviços? Temos até então 14 respostas, 35 segundos, mais 30 segundos para responder. E aí, será que é os custos fixos, os custos diretos, os custos variáveis, os custos indiretos? Você que não entrou até então, só reforçando para você, temos o PIN no canto inferior da tela, você pode acessar ainda com o PIN, participar da nossa atividade. Temos aí mais alguns segundos, 13 segundos, 33 respostas, o pessoal está participando, está animado. Então, os custos que possuem relação direta com a quantidade produzida é chamado de... Então, essa relação a gente pode entender como sendo... E aí? Custos variáveis. Muitas pessoas colocaram custos diretos. O pessoal talvez confundiu um pouquinho o conceito de custos variáveis com custos diretos. O custo variável ele possui uma relação direta ali com a quantidade de produtos produzidos. Então, existe essa relação com o volume, essa relação com a quantidade. Gravem isso, guardem isso, que o custo variável possui essa relação com a quantidade produzida, ok? Vamos voltar então ao Kahoot, indo para a nossa última questão. Nós temos aqui bastante gente pontuando. Nossa última questão, os custos de estrutura, que independem da quantidade produzida ou vendida. São os... Se você prestou bem atenção na aula, você irá acertar essa daqui. Os custos de estrutura, que independem da quantidade produzida ou vendida, são os custos fixos, são os custos diretos, os custos variáveis, os custos indiretos. Então, qual é a alternativa correta? Nós temos aqui cerca de 30 segundos. Custos fixos, custos diretos, custos variáveis, custos indiretos. 30 segundos, 34 respostas. A palavra-chave aqui é independem. Você pode lembrar também desse tipo de custo observando a expressão custos de estrutura. Quais são os custos de estrutura que não dependem da quantidade produzida ou vendida? Mais alguns segundos, temos 10 segundos, 42 respostas. Muito obrigado por sua participação, sua interação aqui durante a nossa teleaula. Nós já estamos chegando ao final da nossa teleaula, vamos ver o resultado. Custos fixos, a maioria acertou, todo mundo, ou quase todo mundo, entendeu o significado de custos fixos, com 37 acertos. Parabéns pela sua participação. Vou mostrar aqui o ranking para você. Nós temos aqui a pontuação. Parabéns aos ganhadores dessa brincadeira, dessa nossa gamificação aqui da aula. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Estamos chegando ao final da nossa teleaula e nas nossas próximas aulas vamos explorar melhor os nossos conceitos na prática, explorando, entendendo ali os aspectos relacionados ao método de custeio por absorção e ao método de custeio variável também, ok? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até lá!